No Brasil, as emissoras de rádio e TV funcionam a partir das concessões públicas. Mas o que são essas concessões públicas? Uma concessão é quando o governo empresta a uma empresa, uma organização ou um grupo de pessoas um canal de televisão, canal 5, canal 12, ou uma emissora de rádio, 96,9, 104,8. Essas concessões existem porque, diferente dos jornais, revistas e sites que podem existindo aí de forma infinita, ou quase infinita, não sei, existe um limite físico para a existência dos canais de TV e de rádio. Esse limite é determinado pelo número de frequências que existem no ar, que na verdade são aquelas ondas e curvas que aparecem nos livros de física lá, mas que eu mesmo nunca entendi, não. Bom, para ter direito a uma concessão, uma empresa precisa vencer um processo de licitação e cumprir uma série de regras em relação à sua estrutura e à sua programação. Tipo, garantir a presença de conteúdos educativos, artísticos, culturais e informativos com o objetivo de garantir o direito à informação, a pluralidade e a diversidade da sociedade brasileira. Mas na prática, praticamente não existe fiscalização do governo para o cumprimento dessas regras. O setor de radiodifusão no Brasil é praticamente uma terra sem lei, que fere as próprias leis de regulação, a Constituição e até os direitos humanos. Mas para a gente entender como é que a gente chegou até esse ponto, vamos voltar na história. O modelo mais próximo do que a gente tem hoje começou lá em 1931, ainda no governo de Getúlio Vargas. Nesse modelo, cabia apenas ao executivo, ou seja, ao presidente, regulamentar, autorizar e permitir essas concessões públicas. Já nos anos 60, foi aprovado um projeto de lei que definiu o Código Brasileiro das Telecomunicações, o CTB. Que é o que regula o setor de radiodifusão no país até hoje, e que está linkado aqui embaixo na descrição do vídeo. Já em 1988, com a famosa Constituição de 88, novas regras surgiram. A Constituição, que também está linkada aqui na descrição do vídeo, determinou que as concessões públicas agora seriam uma função não só do Executivo, mas também do Legislativo. Para quem não sabe, o poder legislativo no Brasil é formado pela Câmara dos Deputados, aquela dos votos pela família. Uma ameaça foi detectada. Também pelo Senado Federal e pelo Tribunal de Contas da União, que juntos formam um Congresso Nacional. A expectativa era que, passando pelo Congresso Nacional, o processo de concessões públicas estaria mais próximo da sociedade e, portanto, mais democrático. Mas o que aconteceu a partir daí foi justamente o contrário. Os deputados e os senadores passaram a aproveitar do poder que eles tinham no Legislativo para aprovar suas próprias concessões públicas, ou as concessões das suas famílias, ou as concessões de suas empresas. O que fere a própria Constituição, que proíbe os políticos de serem donos ou de terem alguma ligação com as emissoras de rádio e TV. Já em 2002, uma pequena alteração nos artigos da Constituição passou a permitir que pessoas jurídicas, ou seja, empresas e entidades, tivessem participação nas empresas de comunicação, o que dificultou ainda mais a fiscalização, já que a partir daí, os políticos podiam ter ligações com empresas ou com entidades que têm participação em um canal de TV ou de rádio. Ou seja, os deputados e senadores passaram a poder controlar indiretamente uma empresa de comunicação. Essa mesma pequena alteração permitiu a entrada de capital estrangeiro nas empresas de rádio e TV. Uma grande conquista para a grande mídia, que na época já passava por uma crise. Nos anos seguintes, boa parte dessas empresas tiveram suas dívidas aliviadas pelo governo e suas concessões renovadas, mesmo não cumprindo as regulamentações. Voltando para 2017, agora em março, foi aprovado um projeto de lei que alterou os prazos e os procedimentos legais necessários para a renovação e permissão dos serviços de rádio e TV. Na prática, a proposta abre possibilidade para que as empresas que não cumpriram as obrigações legais retomem as suas concessões. Foi sem querer, querendo. Mas para não falar só de coisa ruim, eu vou tentar finalizar esse vídeo trazendo notícias boas. A nossa vizinha Argentina, por exemplo, conseguiu aprovar em 2009 uma regulamentação dos meios de comunicação no país, que garantiu uma divisão igualitária entre as empresas privadas, empresas públicas e veículos de comunicação comunitária. Cada uma dessas áreas teria direito a 33,33333% dos investimentos na área. Mas o governo Macri já começou um processo de desmonte
desmonte da lei. E aqui no Brasil, algumas cidades e estados, como Rio de Janeiro, por exemplo, conseguiu aprovar leis municipais ou estaduais que garantem uma pequena parte, 1%, da verba publicitária do governo para os veículos de comunicação comunitária. Então é isso, galera. Dá uma olhada aqui nos links na descrição do vídeo e vamos levar adiante o debate da democratização da comunicação e da regulamentação da mídia no país. Eu vou chegar no Twitter hoje, muito. Eita! Acabou! Pra acabar! Pra exorcizar o último fantasma que faltava! Coragem! Força! Valentia!